Boa noite, Guarulhos. Está iniciando o Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos, na tela do Facebook do Guarulhos, em destaque para você, de segunda a sexta, sempre às 20h30. Imperdível. Perdeu a entrevista, Lucas? Aí, paciência. Vai lá no canal do YouTube, inscreva-se, Geraldo JR da TV, para você acompanhar todas as entrevistas do Debate Guarulhos. Comigo, Lucas Braga, o especialista, e Felipe Poi. Boa noite, doutor Wellington Santana Júnior. Boa noite, Geraldo Júnior. Mais uma vez aqui, uma grande satisfação estar contigo, com o teu público, para mais um Debate Guarulhos, falando sobre legislação. Para mim é sempre uma honra, um prazer estar com todos vocês. Obrigado pelo convite. Vamos começar. O que diz a lei, doutor Wellington, com relação à violência do trabalho em tempo de pandemia? Geraldo, a violência no trabalho, ela não pode, nunca pôde, e agora só está mais difícil um pouco a comunicação. Como a gente sabe bem, o doutor Leonardo Camargo, nosso querido, ele sempre fala, a delegacia está online, então você consegue fazer o boletim eletrônico através da Polícia Civil. Mas na relação do trabalho, se você está tendo problema de violência, isso é considerado crime, dependendo da lesão corporal de natureza leve, é um assédio moral, um assédio sexual, tudo isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Você tem que tomar os cuidados necessários para formalizar isso, para poder registrar essa informação, ter testemunhas, porque o ambiente do trabalho é um ambiente que é para te deixar prosperar, é um ambiente que foi feito para te gerar oportunidade de evolução social, não é para tirar a tua liberdade, para sofrer agressão verbal, agressão física, intelectual, de nenhuma maneira. Infelizmente a gente tem visto muitos casos durante essa pandemia, em que os empresários, muitas vezes, Geraldo, por estarem com a cabeça quente, com problemas financeiros, eles começam a arrumar problema com os empregados para dar justa causa. Só esse mês agora, que é de agosto, a gente recebeu 4 casos lá de reversão de justa causa. A pessoa fez qualquer coisa, a empresa justa causa. Então, infelizmente, isso é uma forma de violência e também agride o seu direito social do trabalho, o seu direito social de cuidar da tua família e de progredir. Não pode de maneira nenhuma, tá? Se tiver lesão corporal, vai ser feito boletim de ocorrência, exame do corpo de delito. Se for só violência emocional, e você vai conseguir fazer prova disso através das suas testemunhas, quem sabe um celular gravando, toma cuidado e produz essa prova, porque o empresário não pode de maneira nenhuma ofender a honra, a dignidade, muito menos a integridade física de qualquer um dos seus empregados. Isso é crime, dá problema na cadeia e dá problema na Justiça do Trabalho. Doutor Wellington, é comum esse tipo de reclamação que eu estou recebendo aqui, chegar atrasado no trabalho porque o metrô parou. É possível de punição por parte da empresa, mesmo o funcionário justo? Olha, tenho aqui a prova documental do metrô, por isso estou chegando atrasado. Mesmo assim, ele pode ser punido? Geraldo, ele não pode ser punido, tá? E deve existir um bom senso entre empregado e empregador. Se ele está lá no metrô, confirmou, o metrô infelizmente para toda hora, né? Quebra, para, trava, e a pessoa às vezes se atrasa mesmo. Agora, infelizmente tem empregado também que às vezes fica cavando uma demissão. Ele quer ser mandado embora, não está gostando muito de ir para a empresa, ele acaba arrumando sempre alguma justificativa, ao invés de ir lá e pedir sua própria dispensa, né? Porque aí ele não vai receber fundo de garantia, não vai receber o seu aviso prévio, nada. Aí ele fica tentando uma demissão e procurando esses artifícios aí de atraso. Porém, toma cuidado, porque se não tiver prova, se tiver prova, Geraldo, vai acontecer uma vez no mês, vai acontecer a cada 45 dias, acontece. Agora, toda semana 2 vezes, toda semana 3 vezes, aí já fica difícil de explicar. Tem que sair mais cedo de casa se começar essa frequência de atrasos, né? Se você quer manter o teu emprego, sai mais cedo de casa para evitar problema. Tem que ser sempre precavido. Mas a empresa dá punição porque o metrô simplesmente atrasou de forma eventual, não pode. Se for corriqueira, aí sim vale tomar uma advertência ao seu empregado.
Estou conversando com o especialista no direito trabalhista, Dr. Wellington Santana Júnior. E no final de semana que passou, o Corinthians teve aí, vendeu o nome da arena para Hypera Pharma. Os corintianos estão indo atuar aos 45 do segundo tempo, hein? A história é longa. Dr. Wellington, a empresa que deixar de pagar o vale-refeição nesse período de pandemia é certo? A pessoa que está trabalhando em remoto, no caso, né? Geraldo, há uma discussão sobre isso, mas tem que pagar o vale-refeição. É aquela do dia a dia, do almoço, da janta, se ele está fazendo home office, tem que pagar. Agora, o vale-alimentação é discutível, né? Esse daí, se tiver previsto na convenção coletiva, o ideal é que a empresa continue pagando. O vale-refeição tem que pagar sim, porque ele estar de casa, inclusive já está usando seus equipamentos, sua energia, está usando sua internet pessoal para fazer os trabalhos da empresa, nada mais justo do que continuar pagando o vale-refeição normalmente. Mesma pergunta, vale transporte em trabalho remoto pode receber? Geraldo, aí não se recebe, né? Porque não há deslocamento da casa para o trabalho, nem do trabalho para casa. Então, não tem por que pagar vale transporte nesse período. Isso é benéfico para as empresas, porque está reduzindo o custo. Para o funcionário também eu considero muito benéfico, porque ninguém aguenta mais pegar um trânsito de meia hora, 1 hora para chegar ao trabalho, muitas vezes passar por abusos dentro do transporte público. Então, assim, tem sido uma experiência positiva para muitas pessoas que a gente conversa, estar trabalhando de casa. Vale transporte, nesse caso, não se paga. Agora, esse questionamento, doutor, de despesa desse trabalho remoto, por exemplo, há uma discussão muito séria em relação a quem paga a despesa da internet, porque o cara está usando a internet. Até agora eu não ouvi dizer que a empresa dê a internet para o funcionário, mas o funcionário não recebe o vale transporte, mas ele está pagando internet. E aí? Olha, essa questão da internet é uma questão delicada, mas cada dia que se passa durante essa pandemia, a gente vai firmando o entendimento na Justiça do Trabalho, os juízes, desembargadores e advogados, a gente vai firmando o entendimento de que a empresa tem que pagar, sim, a despesa com internet e mais. Tá? Tem que pagar até um aluguel pelo espaço físico que está sendo usado. Tudo isso tem que ser combinado entre o empregado e o empregador. Mas, de fato, a empresa está deixando de gastar, de investir em aluguel, está deixando de pagar a internet, que a internet empresarial é muito mais cara, e está diluindo essa despesa entre os seus empregados. Isso não pode. A empresa tem o ônus, tem a obrigação de fornecer toda a ferramenta necessária para o trabalho, dentre elas a internet. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista no direito trabalhista. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, Lucas, daqui a pouco a gente volta. Condomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta com o Debate Guarulhos, na tela da TV Guarulhos e no Facebook do Guarulhos em Destaque, de segunda a sexta, sempre às 20h30, tá aí o Facebook para você. Perdeu a entrevista? Vai no canal do YouTube, tá lá a nossa marca para você se inscrever ou então acompanhar toda a entrevista.
O debate Guarulhos com o doutor Wellington Santana Júnior, especialista em direito trabalhista. Doutor, no mesmo caso, trabalho remoto, quem paga a conta de luz? Geraldo, essa conta de luz, ela precisa ser fracionada. Você vai passar uma parte para a tua empresa pagar, tá? Porque ali você não passaria o dia inteiro com o computador ligado, você não passaria o dia inteiro consumindo a sua energia, a iluminação da sua casa naquele local que você está, se você não estivesse efetivamente trabalhando. Então, as contas de luz das pessoas que têm feito trabalho remoto, elas têm aumentado bastante, muita coisa. Internet é a mesma coisa. Tem até empresário pedindo para a pessoa comprar um pacote de internet melhor, um plano de internet melhor para poder atender as necessidades da empresa. Mas ainda não tem falado quem é que vai pagar essa conta a mais. Então você que tinha uma conta, por exemplo, nos últimos 6 meses a conta vinha R$200 por mês de energia elétrica. Estamos falando de um valor já mais alto, mas vamos pôr 200 para ficar redondo. E agora você tem conferido que depois da pandemia, depois do seu trabalho, a conta passou a ser de R$250, R$280. Aí existe uma clara elevação do custo de energia por conta do trabalho. Se você for olhar, quando começou a pandemia, começou a aumentar a conta de luz. E para o trabalhador brasileiro, que já tem, né, aquela dificuldade, porque os salários no Brasil não são um salário tão elevado, o salário mínimo é muito baixo. Sim. Então a base é o salário mínimo. Quando você tira ali R$100 a mais para comprar de internet um pacote melhor, ou pagar uma conta de luz maior, Geraldo, você já tem ali 10% de perda da capacidade de compra. O salário da pessoa que era R$1.050, R$1.000, agora ela aumentou a internet, aumentou a luz, ficou 950, às vezes R$900. Então, essa conta não está fechando, as empresas precisam atentar a isso, porque o empregado não pode pagar essa conta do bolso dele, não. Doutor Wellington, deslocamento fora do ambiente de trabalho, quem paga? A pessoa está trabalhando em remoto em casa, e a empresa liga, olha, você precisa ir até o cliente fazer uma demonstração. Esse deslocamento, quem paga é a empresa? Esse deslocamento que tem que pagar sim é a empresa, tá? Se for um Uber, se for um táxi, se for um ônibus, porque a mão de obra agora está sendo usada fora daquele ambiente do trabalho, né? Então, para ir gerar essa riqueza, para gerar essa venda, para fechar esse negócio, o custo todo é da empresa. Não pode colocar essa conta do Uber, do táxi ou do Vale Transporte no empregado. Mais uma vez falando, né? Cada vez que a gente tira o custo de manutenção, o custo do serviço da empresa e joga para as costas do empregado, a gente está prejudicando a parte mais fraca e isso não pode. A empresa, ela assume o risco do negócio, ela banca todas as despesas para que esse negócio aconteça. Doutor Wellington, agora está acontecendo muito isso em condomínios. Eu estou falando isso todo dia, em todos os programas. Eu conversei essa semana com a inspetora da Guarda Municipal, que é a Patrulha Maria da Penha, que cuida dos casos de assédio, de agressão, mulher sendo agredida, aumentou a agressão contra a mulher nesse período, infelizmente. Por que aumentou, doutor Leonardo? Será que tem doutor Wellington, será que temos uma resposta para esse momento? Será que existe uma justificativa para o aumento da agressividade contra a mulher? Geraldo, justificativa a gente diz que não, né? Não existe justificativa para violência, para agressão, para ser maldoso, para ofensa contra uma mulher, especialmente, de maneira nenhuma, nem contra nenhum outro ser humano. Agora, uma explicação a gente tem conseguido ver. As pessoas estão nas suas residências juntas num momento que elas não estavam acostumadas, né? As pessoas às vezes não tomavam café junto, não tinham filho estudando ali dentro de casa, não tinha tanto problema financeiro, trabalhos sendo perdidos, redução da capacidade econômica da família. Então tudo isso tem gerado muitos conflitos
internos dentro dos lares. E isso sempre vai cair, pender para a parte mais fraca, né, tida como mais fraca, que é a mulher, que a maioria das vezes é a parte mais forte, ela que mantém a casa equilibrada, e às vezes é ela que sustenta uma casa, mas existem alguns canalhas que acabam aí tentando se escorar ou se justificar em um desemprego, em uma criança chorando, entre um problema dentro de casa ali, naquela rotina nova que ele está vivendo, justificar a agressão que ele vai fazer contra essa mulher. De maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Nós já falamos aqui, quando ele começar com esse tipo de agressão, eu e o Dr. Leonardo, a gente sempre fala, coloca o dedo na cara dele e diga basta. Aqui não. E se isso continuar aumentando, existem aí muitas campanhas sociais, Geraldo. Sim. Geraldo, que as mulheres elas colocam um X de batom às vezes na mão, e quando ela está numa ligação por vídeo ou alguma coisa, ela comunica assim para uma pessoa discretamente, aí todo mundo já sabe. Agora se tornou comum na nossa sociedade brasileira, quando a mulher abre a palma da mão e tem um X ali, ela está dizendo que está sendo vítima de violência dentro de casa e ela está pedindo socorro. Ela não pode falar alto porque o homem, a pessoa que está agredindo, vai perceber, mas ela está pedindo socorro para você. Então aqui a gente reforça que esse sinal é um sinal de urgência imediata. Quando a mulher aparecer dessa forma, você já sabe que deve ligar para a polícia, falar para ela ficar tranquila, que você entendeu a mensagem, e ali continua conversando, mas tome as medidas devidas para proteger essa pessoa. Violência está aumentando, mas também os casos de denúncia estão aumentando muito também, e, em consequência, muitas prisões, muitas punições desses agressores. A nossa sociedade já está cansada de violência contra a mulher. É um tema que sempre vem falando, é sempre debatido, a campanha do governo federal fala disso, a campanha da OAB fala disso, chega de violência doméstica, todo ano tem 2, 3 campanhas e infelizmente às vezes parece que não surte efeito, mas nós vamos continuar insistindo nisso até que essa violência ela reduza, até que a violência contra a mulher ela caia ao mínimo possível, porque as mulheres não merecem de maneira nenhuma sofrer agressões. Estou conversando com o Dr. Wellington Santana Júnior, especialista na legislação trabalhista. Um episódio que aconteceu esta semana, quando a pessoa saiu do condomínio, ela esperou a saída do carro da frente, porque o outro mandou seguir. Sabe aquela coisa, posso ir? Só que com essa coisa de posso ir, o carro da frente não esperou, foi. E quem está saindo do condomínio bateu no para-choque. O jovem que bateu atrás está errado. Agora, isso não significa que pelo fato de você bater atrás do carro, alguém o agrida com palavrões. Isso é crime, né, doutor? Sim, Geraldo, você tem toda a razão. E crime de calúnia, difamação, depende do que acontecer ali. Pode ser também até chegar a vias de fato, empurrões, e isso também repercute crime. E se tiver um público, se tiver uma ofensa que seja comprovada, isso vai dar problema aí para o agressor. Agora, poxa vida, né? A gente está falando tanto aqui, precisa desse tipo de violência? Sim. Precisa, por conta de uma batida de um carro, ofender a outra pessoa? A sociedade nossa parece que está se perdendo os valores quando a gente ouve uma coisa dessa, tá? Não se deve de maneira nenhuma agredir, mantenha calma, mantenha em primeiro lugar a calma, veja se aconteceu alguma coisa, se tem uma vítima. Muitas vezes a outra pessoa teve um problema, passou mal, teve um descuido, um mal súbito, a gente ouve muito falar, né? Então, antes de partir para a agressão, entenda o que aconteceu e entendendo, certamente você não vai partir para a agressão, essa estupidez absurda como esse caso, e a gente ouve muito, né? Ouve muito. Às vezes, durante um momento desse de estupidez, a outra pessoa parte para vias de fato, sai pancadaria, sai problema, sai porrada, sai delegacia. Agora, a troco do quê? A troco de um problema era um e ele vai continuar existindo. É um carro amassado. E agora você tem mais outros 2,
3 problemas aí criminais só por conta desse destempero. Então, mantenha o seu equilíbrio. Nós vivemos numa sociedade que toda hora tem imprevistos, toda hora estamos na rua, acontece algum imprevisto. A gente tem que manter aí a nossa calma, a nossa tranquilidade para resolver os problemas e não criar mais problemas. Isso daí é uma vergonha, esse caso que aconteceu. É lamentável. Lamentável. Isso é apenas um exemplo da sociedade, da nossa sociedade. A falta de respeito, doutor Wellington. Hoje, o grande equilíbrio, Lucas Braga, é quando, se você tem respeito, a conversa se torna agradável. Sim. Quando você não tem respeito, a conversa se torna desnecessária. Os brigões, eles estão embaixo do chão. O inteligente, ele continua falando de forma educada, atenciosa, prestativa. Esta é a forma correta de um bom relacionamento. É isso, doutor? Maravilha, Geraldo. Né? Maravilha. Aqui, às vezes, a gente precisa lembrar do óbvio. Isso. Nós precisamos ser lembrados do óbvio sempre. Poxa vida. Cordialidade, educação e gentileza geram a mesma coisa. A agressão, tom de voz elevado, gritaria, palavrão. Você só quer ser tratado como você trata as pessoas. Lembre-se disso. Muito bom. Agora, para a gente concluir, eu recebi uma informação essa semana preocupante de pais que chegaram no limite da paz. Não sei se eu estou correto. Me desculpem se eu estou aqui colocando adjetivos que não são necessários. Mas eu não vejo outra palavra a não ser falta de paciência com seus filhos. Não sei se agrediram, porque os filhos desse casal foram para a casa dos avós, né? Mas é lamentável chegar a esse ponto. E crianças de 10 e 11 anos, doutor. Isso também é crime, né? Não pode de maneira nenhuma violentar uma criança, agredir fisicamente. Isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele protege a integridade física, emocional e intelectual da criança. Você que é um pai, você que é um guardião, você que detém a guarda, sendo avô, tio ou qualquer outra pessoa que detém a guarda, você é obrigado pela lei a proteger a integralidade física, mental dessa criança. E é bom você falar desse tema, Geraldo, porque as crianças estão muito em casa, né? Elas têm assistido às aulas de casa e a rotina mudou completamente e muitos pais estão perdendo a paciência com as crianças. Existe um livro que eu li recentemente chamado As 5 Linguagens do Amor para a Criança e para o Adolescente. Nesse livro, Geraldo, porque a gente não nasce sabendo tudo. A gente vem aprendendo a cada interação que nós temos. E os livros também nos ensinam muito. Esse livro, ele demonstra ali como a tua criança, como o teu filho, ele tem, às vezes, uma linguagem do amor que você ainda não identificou. Às vezes, é um filho que gosta de um toque no ombro, às vezes é um filho que precisa mais de uma atenção durante um esporte, é um filho que precisa mais de um momento ali, de estar junto durante uma televisão, precisa de uma conversa frente a frente. Então, esse livro, As 5 Linguagens do Amor da Criança e do Adolescente, ele pode também aí te ajudar a dar várias outras ideias que você já tem aplicado para equilibrar essa relação, manter a sua harmonia dentro de casa, porque a gente sabe, a sociedade precisa começar dentro de casa. É ali que é a base da sociedade. Precisa ser estruturada, organizada e harmônica o mais sempre possível, ser harmônica e amada. A criança precisa ser muito mais amada do que qualquer coisa. Dr. Wellington Santana Júnior, especialista no direito trabalhista, a sua mensagem para que não haja conflito na empresa neste tempo de pandemia, onde algumas empresas estão mudando o contrato com o trabalhador e muitos, com medo de não assinar para não perder o emprego, estão assinando. O importante, antes de assinar, consulte o advogado. É isso, doutor? O ideal é que se consulte o advogado. Você deve ter um advogado da tua confiança. A empresa tem que passar esse contrato escrito para você, como vai ser pelo menos 2 dias de antecedência, para que nesses 2 dias você converse com um profissional da tua confiança e avalie se aquelas questões ali vão também ser benéficas para você. Os contratos de prorrogação de jornada,
de criação de banco de horas negativo, tudo isso tem aumentado muito, junto com a prorrogação, com a redução da jornada e redução do salário, junto com a suspensão dos contratos de trabalho. São todos termos que têm surgido todos os dias entre empresa e empregado. E muitas vezes, você pode assinar um documento que vai trazer um prejuízo para você, e essa regra, se foi pactuada, ela vai valer. Então, você toma cuidado, consulte sempre um advogado de tua confiança para que você não seja prejudicado nos teus direitos do trabalho. Doutor Wellington Santana Júnior, as suas considerações finais, sua rede social, muitíssimo obrigado nesta segunda-feira. Obrigado, Geraldo, sempre um prazer estar com você aqui. As pessoas que quiserem encontrar e seguir lá na rede social, no Instagram, o Wellington SJR. O Wellington SJR no Instagram. Lá eu posto a rotina de um advogado trabalhista, a gente fazendo audiência, a gente falando com os clientes, e ali a gente acaba transmitindo um pouco dessa experiência que a gente tem. A gente se vê lá. Um abraço, obrigado, Geraldo, mais uma vez. Obrigado, doutor Wellington Santana Júnior, o nosso especialista de plantão, especialista na legislação trabalhista. Comigo, Lucas Braga e Felipe Poi. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.